Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos variação entre grandezas, parte 2. Essa aula é uma aula da primeira série do quarto bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Na aula anterior nós vimos sobre partes proporcionais, grandezas proporcionais e inversamente proporcionais. Na aula de hoje, vamos ver as partes proporcionais, sejam elas inversas ou diretamente proporcionais. É um método um pouco diferente de resolver, mas você vai ver que vai dar certo e você vai aprender, porque tem questão no Enem sobre esse assunto. Cai pelo menos uma ou duas questões sobre esse assunto e é muito importante que você saiba. Sem perda de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Iniciaremos com um exemplo. Temos aí o primeiro exemplo que diz assim: um terreno de 12.000 metros quadrados será dividido em duas partes diretamente proporcionais. Partes diretamente proporcionais. As áreas das duas casas já existentes nesse terreno, uma com 240 metros quadrados e outra com 160 metros quadrados. Qual a área do terreno será destinada a cada uma das casas? E aí, para fazer essa solução, nós vamos fazer o seguinte: x e y vão ser as áreas destinadas e a razão entre elas é constante. Essa constante nós estudamos na aula anterior, onde partes diretamente proporcionais, a razão deve ser constante. Então, fazendo a razão entre elas, vai ficar da seguinte maneira. Voltando aí na tela, nós temos que x, que é a área destinada à primeira casa, dividido pela área da casa, que é 240 metros quadrados, vai ser igual a y sobre a área da outra casa, que é 160, que vai ser igual ao somatório x mais y, 240 mais 160. E aí fica a pergunta: professor, eu não sei qual é o valor de x, eu não sei qual é o valor de y. Como é que eu vou saber o valor da soma? Muito simples. A questão já nos diz no início que a área total é 12.000 metros quadrados. Então, x mais y é 12.000 e eu preciso encontrar o valor de x e de y. E aí nós vamos fazer esse cálculo agora. Como x e y é igual a 12.000, então nós vamos ter o seguinte: x sobre 240 é igual a y sobre 160, que é igual a 12.000 sobre a soma de 240 mais 160. Aqui fica bem simples o cálculo, 120 dividido para 4, nós temos o resultado aqui que já é 30, certo? Então a constante aí é 30. Muito fácil, então eu sei que x sobre 240 é igual a 30, y sobre 160 vai ser igual a 30 também. Achei a constante. Quando eu acho a constante, o resultado já está praticamente encontrado. Vamos lá. Fazendo o cálculo, o 240 está dividindo, vai passar multiplicando e encontramos a área. 7.200 metros quadrados para a casa que tem 240 metros quadrados e 4.800 metros quadrados de terreno para a casa com 160 metros quadrados. Isso foi dividido em duas partes diretamente proporcionais. Então, o terreno que cada um recebeu é proporcional à área da casa construída nesses terrenos. Isso são partes diretamente proporcionais. Agora, no próximo slide, você vai ver a fórmula sobre esse conteúdo. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Generalizando, o caso do slide anterior, nós temos A1, A2 e A3 as sequências, e P1, P2, P3, Pn também as sequências. Nós temos que a soma é dividida em partes diretamente proporcionais. Se somente se o A1 sobre P1 foi igual a A2 sobre P2, A3 sobre P3, AN sobre PN, então a soma de A1 até AN tem que ser igual a P1 até PN. Professor, não entendi. Essa igualdade
significa que a razão entre eles é constante. Então, se eu faço a razão entre as sequências A1 sobre P1, A2 sobre P2, e em todos eles o resultado é uma constante, significa que são partes diretamente proporcionais. No exemplo anterior, nós vimos que é 30, era 30, a constante em todas as situações, ok? E aí nós chegamos ao resultado. E assim eu consigo calcular partes diretamente proporcionais. Agora nós vamos para inversamente proporcionais. É um pouco mais difícil? É, mas eu sei que você vai tirar de letra. Vamos lá, vamos para o próximo, que diz o seguinte, um exemplo aí. Considere que uma herança de 1.200.000 será dividida entre dois irmãos, Ricardo e Daniela, em partes inversamente proporcionais às suas idades, que são 26 e 24 anos, respectivamente. Desse modo, deve-se dividir 1.200.000 em partes inversamente proporcionais aos números 26 e 24. Vamos lá. Você acha que o que tem maior idade, 26, ele vai receber uma parte maior? E o 24, uma parte menor? É exatamente ao contrário, porque é inversamente proporcional. O mais velho recebe menos e o mais novo recebe mais. Então é um pouquinho difícil você tentar compreender como funciona essa divisão. Mas você vai ver que é fácil. Resolução. Isso equivale a dividir 1.200.000 em partes inversamente proporcionais a 1 sobre 26 e 1 sobre 24. Então, sendo x e y as partes que cabem a Ricardo e Daniela, nós vamos ter o seguinte: x sobre 1 sobre 26 igual a y sobre 1 sobre 24. E aí nós temos aqui uma soma de frações, tá? Primeiro uma divisão de frações e no denominador uma soma de frações. E como a gente sabe que a herança deles é 1.200.000, então x mais y é 1.200.000. Vai ficar da seguinte maneira. Essa situação nós fazemos de uma forma muito simples. Você pode conhecer essa como regra da borboleta. Multiplica os denominadores e multiplica cruzado. Então nós vamos ter 1 vezes 24 é igual a 24, 1 vezes 26, 26 e 24 vezes 26. Ficando dessa forma. Aqui, pessoal, nós temos divisão de fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre 26 é 26. Então, nós vamos ter 26x igual a 24y igual a esse valor aqui que nós vamos chegar ao resultado, ok? Então, 24 vezes 26, 24 mais 26, nós vamos ter novamente uma multiplicação de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, chegando a 14.976.000. É um cálculo grande, mas a gente consegue fazer tranquilo. E aí, pessoal, o 26 está multiplicando, vai passar dividindo, chegamos ao resultado 624.000. E aqui o 24, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, temos aqui que y é igual a 14.976.000 dividido para 24 e x 14 milhões dividido para 976.000 igual a 26. Professor, eu não sei o que é esse 14.976.000 que apareceu aí. É a constante. Encontrei a constante, divido pelo valor que está sendo associado a cada um deles, a cada um dos participantes. Nesse caso, os dois irmãos Ricardo e Daniela, que vão receber essa herança de 1.200.000. Dividindo os valores proporcionais a eles, chegamos ao resultado de cada um. Está aí a resposta. Vamos lá. Generalizando, nós vamos ter o seguinte. Esse A1
sobre 1 sobre P1, ele pode ser reduzido a essa forma aqui, ó. A1 vezes P1, que vai ser igual a 2 vezes P2, a 3 vezes P3, que é igual a N vezes Pn. Mas é melhor a gente resolver situações que fica mais fácil de você entender. Vamos para o primeiro exercício e você vai ver como é muito tranquilo resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o prêmio de um concurso no valor de 288 mil será dividido de maneira diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações. Supondo que o primeiro colocado tenha feito 180 pontos, o segundo 110 pontos e o terceiro 70 pontos, qual é o valor em reais do primeiro colocado? Vamos chamar o valor que o primeiro colocado vai receber de X, que o segundo irá receber de Y e que o terceiro irá receber de Z. E aí nós vamos ter os valores aqui a encontrar. Então eu vou colocar X sobre a quantidade de pontos do primeiro, 180, Y sobre a quantidade de pontos do segundo, que foi 110, e Z, o valor a receber do terceiro, pela quantidade de pontos que ele irá receber. E aí, aqui seria X mais Y mais Z. Só que eu sei que a premiação total, 288 mil. Então, já posso somar. Aqui vai ser o somatório também das suas proporções. 180, 110 mais 70. Substituindo, nós vamos ter o seguinte: X sobre 180, Y sobre 110, Z sobre 70, igual X mais Y mais Z, 288 mil. E 180 mais 110 mais 70, 360. Corto o zero aqui, esse valor será igual a 800. Então, vou colocar: se X sobre 180, Y sobre 110, Z sobre 70 é igual a 800, que é o resultado dessa divisão, vou colocar de forma separada já. X sobre 180 é igual a 800. Ele quer saber somente do primeiro colocado. Não preciso fazer os demais, mas sugiro que você faça depois o Y e o Z. Nesse caso aqui, o 180 está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar 800 vezes 180, que é igual a 144 mil. Então, a alternativa correta é letra B. O valor do prêmio do primeiro colocado, 144 mil. E nós resolvemos usando partes proporcionais. Vimos o valor total, o somatório dos valores a receber, que é 288 mil, dividido pelo total de pontuação, 360, chegamos a uma constante. E essa constante nos ajuda a resolver a questão de forma bem simples. O difícil é achar a constante. Achou, a questão já está praticamente resolvida. Vamos para a questão número 2? Vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte: a quantia de R$3.000 precisa ser dividida entre Amanda, Thaís e Heloísa, de maneira inversamente proporcional às suas idades, 20, 15 e 12, respectivamente. Qual é a quantia reais que Heloísa receberá? Vamos lá, nós vamos ter que fazer o cálculo de todos os valores. A quantia eu sei que é R$3.000, ela é inversamente proporcional e as suas idades são 20, 15 e 12. Então, vou chamar Amanda só de A, Thaís de T e Heloísa de H, ok? Então, vai ficar assim. De inversamente proporcional, então, Amanda vai ser 1 sobre a idade dela, 1 sobre 20. Já a Thaís, 1 sobre a sua idade, 15 anos, igual a
Heloísa, 1 sobre 12. Isso tudo, pessoal, vai ser igual ao somatório do que elas têm a receber. R$3.000. E aí vem a parte um pouco mais chata, somar 1 sobre 20, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Esse valor aí, pessoal, vai ser o seguinte, vou fazer separado aqui, tá? Esse aqui vou colocar só o resultado. Vamos lá, 1 sobre 20, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Eu sei que o MMC de 20, 15 e 12 vai ser 60. Então, 60 dividido para 20 vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. 60 dividido para 15 vai dar 4. 1 vezes 4, 4. 60 dividido para 12 vai dar 5. 1 vezes 5 é 5. Então, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. 12 sobre 60. Então, nós vamos ter 3.000 dividido para 12 sobre 60. Vamos fazer essa divisão aqui agora, fazer separado também. Então, nós temos aí, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 60 por 12 vai dar 5. Então, vai ser 3.000 vezes 5, que é igual a 15.000. Achei a constante. E aqui, pessoal, novamente, vai ser a mesma coisa, tá? Repete o A e multiplica pelo inverso. Então, vai ser 20A igual 15T igual a 12H, que é igual a R$15.000. Certo? Eu quero saber só da Heloísa. Então, eu vou pegar esse 12H aqui, esse 12 que está multiplicando o H e passar dividindo. Então, eu sei que H vai ser 15.000 dividido por 12. E nós vamos ter como resultado 1.250 é o valor que Heloísa irá receber. Se você quer saber o valor de Amanda, você pega 15.000 e divide por 20, vai dar 750. E de Thaís, 15.000 dividido para 15 vai ser igual a 1.000. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra E. E assim, nós encerramos a nossa aula com essas duas questões muito interessantes acerca de partes proporcionais. Eu espero que você tenha aprendido esse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima aula.